Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Boa noite. Não com raiva. Eu costumo sempre dizer que o espírita deve ser a pessoa mais feliz, mais alegre. Sabem por quê? Hoje quem faz pergunta sou eu. Quem me responde por que da nossa alegria? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Que somos criaturas, como o Roberto tão bem colocou, eternas, que o Mestre Jesus aqui veio trazendo o complemento daquilo iniciado por Moisés, mas ele veio dizendo que não veio destruir a lei. Que lei ele se referia? A lei mosaica, dente por dente, olho por olho, ou a lei de Deus dada a Moisés no Monte Sinai? A lei de Deus. E ele a diminuiu, porque a gente é muito preguiçoso, não é? Se a gente for ver de um por um, 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a si mesmo. Será que, como disse Roberto, que nós fazemos isso? Estamos em pleno século XXI, e tanta violência, tanta maldade, tanta coisa vem ocorrendo, e a gente olha pelo lado da matéria, o lado do intelecto do homem, a gente vê que vai muito bem, obrigado, né? Tanta coisa nova que aí tem, né? Tablet, celular, isso eu não sei nem dizer os nomes, que eu não gosto nem de pegar, só para atender e dar o recado. Mas hoje se conversa muito, né? WhatsApp, sei lá se é assim o nome, não é não, Adeval? Então a gente hoje está ligado na intelectualidade, estamos utilizando o que o homem com sua inteligência vai alicerçando para conforto, mas nós não temos meio de parar. Nós queremos cada vez mais, e nos esquecemos que um dia a nossa matéria cessará. De criança, de jovem, de adulto, podemos não ter religião nenhuma, não ser à toa, ateu, o que for, mas sabemos que um dia nosso corpo cessará. E como a gente aprende, né? Eu estudei em colégio de padres, né? Colégio salesiano, onde o catolicismo é bem pregado lá, que Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Nossos irmãos evangélicos, idem, com algumas diferenças. Se somos bons, segundo a Igreja Católica, quando nós morremos, vamos para onde? Para o céu. Quando é mal, e quando não somos nenhuma coisa nem outra, esperar o quê? Porque não aceita a reencarnação, né? E eu conversava uma vez com um pastor, quando estávamos num culto ecumênico da turma de direito da Católica, há 2 anos atrás, e eu perguntei: pastor, o natimorto, como vai ser julgado? Nem fez o bem, nem fez o mal. Foi retirado do útero da sua mãe sem vida. Ah, meu filho, os filhos pagam pelos erros dos pais. Isso é justiça? Mas nós dizemos, Deus é bondade, justiça e amor. E a gente, quando entra no espiritismo, começamos a tirar a venda dos nossos olhos. Mas não com fanatismo, mas sim com razão, com lógica, com raciocínio. Porque Deus realmente é justiça, Deus é bondade, Deus é amor. E Ele nos criou a todos iguais. E talvez alguém pergunte: por que tantos miseráveis? Sem casa, sem ter o que comer, sem ter trabalho, perambulando pelas ruas, fuçando as latas de lixo para comer.
Por que tantos e tantas criaturas paupérrimas, poucos milionários, muitos ricos? Os porquês da vida, a gente tem que entender por que um nasce belo, formoso, e outro nasce cego, surdo, mudo, paraplégico. Que Deus é esse? Então, como o nosso tema hoje é uma pergunta, não é? Quem a fez deve gostar muito de mim, que disse assim: a carne é fraca? É uma pergunta. O que é que vocês acham? Vamos então, à luz do Espiritismo, tentar responder esta pergunta. Derbal, por favor. Eu trouxe para vocês aqui a constituição do ser humano, porque muita gente ainda não conhece, não sabem, e muitos, eu tenho a certeza, aqui se encontram pela primeira vez, não é? Então, a nossa constituição é esta aqui. Obrigado. O espírito, a cor azul escura, azul claro, o perispírito, e o corpo físico está ali a seta apontando. Muitos ainda pensam que o espírito está dentro da matéria, quando não é. Ele está fora, manuseando o seu perispírito, transmitindo a seu corpo tudo o que ele quer. Então vejam, nós temos aqui a nossa Constituição, onde o Espírito é a centelha divina. Na questão 76, Kardec pergunta: o que é o Espírito? E os Espíritos superiores responderam: o ser inteligente da criação, que fora do corpo físico povoa o universo. Somos nós. O perispírito o que é? É o elo de ligação entre o espírito e a sua matéria. Então vejam, por que eu falei ainda há pouco que um nasce belo, formoso e outro todo aleijado? Se nós buscarmos na doutrina, aquele que deliberadamente pega de uma arma, atira na sua cabeça, no seu coração ou qualquer outra parte, aquele que pula de uma ponte, aquele que toma veneno, ele destrói a sua matéria. Então o que acontece? O perispírito seguirá com ele, com o espírito, para uma nova preparação. Mas lá está implantado a ação do espírito na matéria. E aí a gente já começa a ver, é a carne fraca? É a carne que é fraca? Carne, matéria? Não. É o espírito, que por qualquer coisa, quanta gente já tirou a própria vida pelo amor não correspondido, por ter falhado nos seus trabalhos, perdido todo o dinheiro que tinha, encontrou no suicídio a resposta para minorar, para impedir que sofresse mais. Então, nós vamos pouco a pouco mostrando o que é o espírito e o que é a nossa matéria, o nosso corpo. Hoje, aquele que nasceu cego, surdo, mudo e paraplégico é consequência do seu ato, porque Deus, na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Só ouvi um não. Não é proibido falar não, gente. Eita, tem Carla aqui. Não, não. Ele nos criou e cria todos iguais. Simples, ignorantes para as coisas da ciência, mas dotados de inteligência, dotados de liberdade, livre-arbítrio. Todos vocês estão aqui, não estão obrigados, não estão amarrados para nos escutar. Estão exercitando o livre-arbítrio de cada um. Então, partimos da igualdade. Mas o que nos diferencia mais adiante? O mau emprego da nossa liberdade, da nossa inteligência.
Quantos hoje estão aí nas colunas sociais, na mídia, como ladrões, que roubaram o erário público, que destruíram famílias que necessitavam do alimento de cada dia, só pelo egoísmo, buscando tão somente o bem material. E esse bem material, ele terá que resgatar. Nós aqui, o Roberto colocou muito bem, ninguém faz milagre aqui na Casa Espírita, porque nós entramos num processo de buscar auxílio. São 3 as coisas que nos conduzem à Casa Espírita. Quem lembra? A primeira, a dor, não é? A senhora dor, né? Quantos estão aqui, não é? E eu acho interessante porque eu vou fazer um comentário, porque há pessoas que continuadamente trazem o nome do marido, o nome do filho, faz o tratamento para ele. Isso significa tomar o remédio pelo doente. Ele vai ficar bom? Não vai, não é? Então eu me lembro quando eu comecei há 35 anos atrás na Casa Espírita lá do Janga, Seara de Deus, tinha uma senhora, né? E eu trabalhava com José Ciro da Penha. Eu sempre falo nele, que é meu amigo, meu irmão, meu professor, e não só meu, de todos que aqui encontram-se, médios que conviveram com ele. Aí tinha uma senhora na primeira fila, não faltava uma reunião. E um dia vieram me dizer: mas Cláudio, aquela senhora, no sábado ela está na igreja evangélica, no domingo na igreja católica, na quinta aqui. É o fofoqueiro, né? Sempre tem, na Casa Espírita tem. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Dona fulana, como é que vai? Ah, meu filho, eu vou bem demais. Eu digo, olha, é verdade que a senhora na quinta está aqui, no sábado na casa na evangélica e domingo na igreja católica? É. Mas por que, minha senhora? Oxente, quando eu morrer, estou salva. Será que é quantidade, gente? Por que não escolher uma só religião? Porque toda religião que contém as bem-aventuranças do Cristo, não tem coisa melhor. Se vocês pegarem bem-aventurados os pobres de espírito, o que é isso? Os humildes, as pessoas sem orgulho, sem vaidade, humildade. Bem-aventurados os que têm puro coração. O que é isso? Aquele que não recebe, ou melhor, recebe uma pancada e perdoa, não guarda ódio, rancor, maldade, nada. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quantos fazem isso? Roberto bem falou. A gente tem o conhecimento, mas na prática deixamos a desejar. Quantos eu conheço por ter dinheiro, pegar a mamãe que está velhinha, dando trabalho, hospital geriátrico. E eu perguntei, mas por que você fez isso, fulano? Não, lá ela tem tudo, tem toda a atenção, aqui a gente não pode dar essa atenção. Eu disse, lá ela tem o amor filial? Ele calou-se. Será que uma mãe cobra pelo leite que amamentou a cada um de nós? Será que uma mãe cobra pelas noites mal dormidas junto a seu filho que ardia em febre? Claro que não. Porque quando o velho jogar no hospital geriátrico, eu tive a graça dessa doutrina permitir que minha mamãe morresse com 90 anos dentro do meu lar. Agradeço a minha esposa por aceitar isso, porque muitas não aceitam. É motivo de discórdia, né? Mas ela, graças a Deus, aceitou todo o carinho, toda a atenção. E o Evangelho diz qual a importância dos pais. Não foi à toa que Jesus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, mesmo que não tenham sido bons para você. Por quê? Porque Ele permitiu nascer
porque permitiu que você tivesse uma matéria para abrigar o seu espírito. Então, vamos continuar na nossa... Muita gente não sabe, nós temos o corpo envolvido por forças que se chamam centrípetas e centrífugas. A centrípeta gira no sentido horário e, em contrário, a centrífuga. O que fazem essas forças? São forças chamadas magnéticas. Elas giram com uma intensidade tal que formam a coloração, a nossa aura do corpo material. O médio vidente pode ver ao redor de um corpo a coloração que está ali sendo formada, não é? Então, e essas forças, elas têm algo que se chama atração e repulsão. Quem de vocês não vê uma pessoa pela primeira vez e sente-se tão bem que parece que conhece ela há anos atrás, não é verdade? Outras, quando vê, se arrepia como gato vê cachorro, fica logo armado. Não vou com a cara daquela sujeita. Já ouvi isso muito. Essas forças. Como espírita, quando a gente sente isso, tem que fazer o quê? Se aproximar cada vez mais. Não jogar para lá. Não é o que nós aprendemos. Há pessoas que são intrigadas com outras e olha, há anos. Será que nós somos superiores assim àquela pessoa? Será que a gente só aprendeu a ver deficiência? Como é fácil, né? Ver uma deficiência alheia. Não é, minha filha? É muito fácil. Apontar um dedo em riste para ali, ó. 3 dedinhos estão apontando para mim. Não julgueis para não seres julgados, disse o Mestre Jesus. Por quê? Eu me acho com poder, com superioridade de julgar meu semelhante. Vamos olhar se ele tem algo de bom. E aquilo que ele tem, algo que ainda é mal, vamos ajudá-lo. É o que a gente faz no processo da desobsessão. Nós não mandamos aqueles espíritos que estão nos perseguindo aprisionados, não. É a luz do Evangelho que vai ajudá-los, abrindo a sua mente para poder começar de novo. Quem não tem pecado, disse Jesus certa feita, quando lhe trouxeram a mulher adúltera em plena praça pública para ser julgada. Que fez ele? Quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Baixou e na areia escreveu algo com o dedo que eu não tenho registro ainda na doutrina espírita. Ao levantar-se, ele olhou, não tinha mais ninguém. Todos tinham saído. E ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que queriam te condenar? Não te condenaram? E ela responde, não, Senhor. E ele diz, então vai e não tornes a pecar. Gente, se nós fôssemos jogar pedra em quem tem pecado, hein, não ficava uma cabeça inteira. É verdade. Nós temos, não é? Nós temos ainda nossas imperfeições, nossos vícios. Quem não os tem? Por isso que o Espiritismo diz, combatei não a teu próximo, mas as tuas imperfeições e teus vícios. Certa feita, uma senhora me disse, eu faço tudo o que está na doutrina, eu vigio e oro. Por exemplo, Cláudio, minha vizinha todo dia, aí começou uma ladainha a falar mal da vizinha. Não é vigiar a vida alheia, é vigiar você, dos seus atos, porque nós somos constituídos, vamos ver aqui adiante, o equilíbrio e o desequilíbrio de um corpo. Acontece porque nós vivemos através de 3 forças conjugadas, que são a vontade,
o pensamento e a ação. A vontade é a energia que comanda a trajetória do nosso desejo. O pensamento é a força viva que manipula já aquela vontade pelas ideias de fazer. E a ação é o resultado disso. Então, em frações de segundos, nós temos vontade de matar alguém. Nós temos vontade de tomar uma caninha. Nós temos vontade de fazer o que não devemos. Mas nós temos uma coisa chamada consciência, que diz assim: não faças aos outros o que não queres que te faça. Veja, e estas máximas foram pronunciadas 600, 500, 400 anos antes do Mestre Jesus aqui vir. Por quem? Lutz, Buda, Confúcio, Sócrates. E veio o Cristo e repetiu: se eu não quero para mim, por que dar ao outro? Porque essas criaturas ainda não amealharam o conhecimento da imortalidade da alma. Quando Jesus pronunciou: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele não se referia que a terra, um minúsculo grãozinho no espaço incomensurável, fosse o único planeta habitado. Hoje nós já estamos vendo através da internet os nossos amigos e irmãos chamados extraterrestres dando comunicações maravilhosas para fazer despertar a cada um de nós terráqueo. Por quê? Quem já viu o vídeo que trata do final do mundo? Já viram? Quantas pessoas viram? 2, meu Deus, 3. Não vi não? A data limite. Muito bem. Quem já leu o livro Não Será em 2002? Profecia dos Maias, não é? Que disseram que 22 de dezembro de 2012 o mundo poderia se acabar. E não acabou. E muita gente levou no deboche. Porque a profecia, gente, não é feita para acontecer, não. É para alertar. Cuidado. Não vai por aí que pode acontecer. As profecias são para isso. Mas, no momento em que o homem pisou pela primeira vez na Lua, vão completar 50 anos em 2019. Por isso que, quando houve esse acontecimento não se realizou, Marlene Nobre e Geraldo, pessoas que, quando crianças, conviveram com Chico Xavier e formaram-se em jornalismo, foram a ele para saber dele o que ele diria sobre o fato de não ter ocorrido. E ele disse: olhe, se o homem continuar com a destruição do planeta, possivelmente instalando-se uma guerra nuclear, isto acontecerá aos 50 anos após o homem ter pisado na Lua. Falta 4 aninhos, viu? E o que nós estamos assistindo continuadamente aí? O homem continuando a destruir. O homem querendo sempre mais. Aonde vamos parar? Nós estamos já no 3º milênio, onde a espiritualidade nos informa que a Terra começou a sua transformação para planos de regeneração. O que é isso? Somente reencarnarão no planeta Terra aqueles espíritos que já compreenderam a necessidade dessa mudança que se faz necessária em cada um de nós, de amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não se trata, gente, de amor carnal, sexual, conjugal, maternal, não.
trata-se de um amor mais sublime. É ver nosso irmão que está enveredando pelo caminho do erro. É ver nossos irmãos que nada têm para comer e não esperar que ele estenda as mãos. É cada um fazer a sua parte. Faz tua parte que eu te ajudarei, disse Jesus. Nós temos essa vontade, esse conjunto de ações, e quem faz a ação, quem é? O espírito ou o corpo? É o espírito. Quer dizer que a carne já não é tão fraca. A carne não é tão fraca. Fraca somos nós. Fracos somos nós que iludimos, mentimos, roubamos, matamos, etc, etc, por sentimentos mesquinhos, por sentimentos que não têm nada de bom para nos deixar. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Só a sua justiça tu plantas na sua sementeira, que é livre, mas a colheita ele obriga a ser feita. Ninguém faça ao outro o que não quer para si, que esta ação voltará contra você. Adiante. É o que eu falei ainda há pouco. Essas poças, quando giram, uma em sentido contrário à outra, constitui a aura material. E a aura espiritual, quando nosso pensamento está a 1000 por hora. Tem pessoas que não falam nada, sorri para você, mas se botar um negocinho para captar o pensamento, está mandando a gente pro raio e que o parta. Vai me pagar, miserável. Já ouvi muito isso. Como a gente faz essas coisas? E esses atos ficam registrados. E quem é que vem para junto da gente? O obsessor. Porque, gente, um processo obsessivo não é só por ódio, por sofrimento, não. Um obsessor, quer ver uma coisa que muita gente tem e não sabe que tem? O obsessor por afinidade. Eu estou fumando cigarrinho. Aquele que desencarnou pelo cigarrinho, que está preso ainda na terra, sintoniza com quem? Com quem fuma, com quem bebe, com quem toma tóxico, com quem fala da vida alheia, maledicente. Permanece. Então a gente arranja uma obsessão por afinidade, é chamada esse tipo de obsessão. A gente atrai pelos nossos atos, pela nossa vontade, aqueles tem no Evangelho sobre espíritos súcubos e íncubos. Vocês sabem que palavra é essa? São os espíritos que durante a noite vão fazer sexo com a mulher, se é homem, e com o homem, se é mulher. Há mulheres que não conseguem pegar no sono direito, se sentem atormentadas. Nós sabemos disso porque a espiritualidade nos ensina. Aí toma remédio para dormir e vai, daqui a pouco se vicia no remédio e não fica bom. É preciso vir à casa espírita para que esse espírito seja orientado à luz da doutrina espírita. Não é enxotado, porque um dia ele solta-se e vem pior. Isso a gente aprende. Eu sempre falo àqueles que estão em tratamento, aquilo que Roberto falou, não fazemos milagre, nós também temos nossas imperfeições e vícios. Estamos lutando contra elas. Então é preciso evangelho no lar, a luz que a gente acende, não só no nosso prédio, na nossa casa, porque tudo que está ao redor é beneficiado. A água fluidificada para ser tomada. Muita gente pergunta, Cláudio, por que eu não fico boa? Pergunte a mim, pergunte a você, o que é que você está fazendo para ficar boa? Está seguindo aquilo que é dito
conheço muitos espíritas de longas datas que não abrem um livro para ler, para estudar. Espiritismo é ciência, é uma doutrina científica, filosófica, onde a filosofia se encontra no livro dos Espíritos, que nos ensina os porquês da vida. Por que é que eu sofro? Eu não faço mal a ninguém, tudo de ruim está me acontecendo. Quantas vezes eu ouvi isso? Inclusive eu já disse isso uma vez para minha mãe. E ela disse: meu filho, ore, modifique seus pensamentos. E eu comecei a ver que realmente a oração é um antídoto. Mas não é aquela oração decorada, aquela oração que a gente pega um terço, Ave Maria cheia de graça, mulher, olha a sopa para não queimar. Quer dizer, eu estou fazendo uma oração e estou me preocupando com a sopa que está no fogo. Orar é um traço de união divina entre nós, criaturas, e o Criador. Deus, por caridade, auxilia-me, 4 palavras, que terá uma força muito grande se vem do coração. Não adianta palavras decoradas. E outra coisa, vamos aprender a agradecer. Agradecer a Deus, a espiritualidade que nos protege, mesmo que nosso dia tenha sido ruim. Nós queremos olhar para o alto. Raras são as criaturas que olham para baixo. Vamos olhar um pouco, que lá embaixo tem gente pior do que a gente. E nós podemos ser úteis. Qual a missão do homem inteligente na Terra? Enganar o menos inteligente? Não. É levantar aqueles que estão abaixo, porque assim fazendo, seremos também alçados. Outro. Essa é a atmosfera do ser humano. Então são forças que estão aí em colorações diferenciadas, não é? Que formam ali o duplo etéreo, o branco ali, a aura que está ou nos protegendo ou atraindo, de acordo como nós falamos, do pensamento, das palavras, e as ações serão boas ou ruins, dependendo daquilo que a nossa vontade determina, que o nosso pensamento tem. Outra. As colorações da aura com as cores definidas no livro Venefledo de Toledo, Passes e Curas Espirituais, que colocamos também no nosso livro de perguntas e respostas, onde cada cor que envolve o nosso corpo material significa o preto. Pessoas que têm ódio, vingança e ação maléfica. Eu tenho evidência, deixa eu olhar aqui quem tem preto. Tenho medo não, eu sou cego, não vejo nada. Vermelha, paixões violentas, raiva e sensualidade. Verde escuro, inveja, ciúme e doença física. Essa é uma imperfeiçãozinha da tal da inveja, do ciúme, meu Deus do céu. O verde, engano, artifício e aspereza. Cinzento, depressão, tristeza e egoísmo. O cinzento escuro, hipocrisia e mentira. O cinzento claro, medo, dúvida e vacilação. O alaranjado, ambição e orgulho. O verde claro, polidez, calma e brandura. Carmim, afeição, amor. E fala ele, a rósea é a mais bela. Azul, sublimação do espírito. Branco azulado, pureza, amor e caridade. Essas cores nos envolvem a todos, dependendo, como já falamos, do nosso pensamento, da nossa vontade, de nossas ações. O Espiritismo é de origem divina, porque Jesus, quando preparava-se
para sair do martírio que todos nós fizemos contra ele. Através do sofrimento corpóreo que ele teve, através das espetadas com a lança, através dos insultos que lhe atribuímos, ele, na sua hora plena de sofrimento, que fez? Elevou o seu pensamento ao alto e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Já se passaram quantos séculos, gente? E a gente ainda não aprendeu. A gente aprende um pouquinho e volta a cair. Nós fomos criados pelo Pai Celestial para chegar até Ele. Então está nas nossas mãos, na nossa vontade, no nosso pensamento, nas nossas ações, subir essa escada. Não é fácil, mas também não é difícil, tão impossível. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Então, ele não veio só dizer, ele exemplificou. Ele sofreu na sua carne o sofrimento que muitos ainda hoje amargam. Não vamos culpar Deus. Muitos dizem: Deus não olha para mim. Você olha para Ele? Você abriu a porta para que Ele adentre no seu lar? Para que Ele entre no seu coração? Estamos adiando, sine die, esse reencontro com aquele que aqui veio dar a cada um de nós este caminho. Não queremos dizer: quem não é espírita não vai ser salvo. Não é isso. Os ensinamentos dele continuam em todas as igrejas, e aqueles que praticam, que colocam em uso o que ele ensinou, está no caminho certo. Vamos, está terminando. Eu trouxe esse quadro aqui, que não é brincadeira de criança, não. Isso aqui, o que vocês estão vendo, chama-se os maus espíritos. O que é que os espíritos podem fazer? Não pensem que o espírito renasce como animal. Não. Teve um filme aí que o camarada nasceu num cachorro. Isso é regressão, é regredir. O espírito, como ser inteligente da criação de Deus, não regride. Ele pode estacionar. Aquele que usa seu livre-arbítrio e empanca, ele um dia continuará. Mas regredir em animal, não. Mas aí estão espíritos que manuseiam o fluido universal, do qual todos nós somos criados por Deus, e se transformam em animais, como o polvo, que recobrem o pulmão, sugando as energias dos encarnados. Aqui tem lombrigoides, atacam os intestinos, colites, provocando a colite, criando perturbações na vida vegetativa do grande simpático. O médico vira para cá, vira para lá, não encontra deficiência nenhuma. A aranha transmite o seu veneno recobrindo o coração. A solitária, ou tênia, preferência ataca os plexos, principalmente o plexo solar, atingindo toda a região do ventre, estômago e rins. Então aí está, e eu coloco do livro de Venefled Toledo, Passes e Curas Espirituais, que eu recomendo a todos ler, que ele faz uma varredura espetacular sobre as predisposições orgânicas, kármicas, atraídas, hereditárias, que todos nós podemos passar. Bom, e finalmente nós temos os nossos chakras, né? Esse chakras coronário, tá? Na cabecinha aqui, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical básico, que é lá na região
da nossa homossexualidade. Então, são os chakras onde precisa ter o equilíbrio para que o nosso corpo mantenha-se em equilíbrio. Qualquer desvirtuação daí, o nosso corpo perde o equilíbrio e sensações várias nós podemos estar sentindo. Né? Pessoas que começam a ter determinadas deficiências orgânicas devido a esse desequilíbrio que se faz necessário que nós entendamos. Quando vocês tomam o passe vai perante todo o corpo, da cabeça até cá as pernas. E é feito, digamos assim, um equilíbrio deste corpo. Mas se eu chego lá no trânsito, né? Um camarada me dá um tranco no carro. O que é que eu faço? Eu acabei de tomar um passe. Aí eu xingo a senhora mãe dele, né? Dou uma profissão a ela pouco recomendada. E o que é que eu fiz? Destruí todo o magnetismo que nos foi implantado no passe. Quantas pessoas saem daqui bem, chegam em casa, estão piores. É preciso a gente aprender. Aqui é uma escola também. Aqui é um hospital. Aqui também é um lar. São muitos os espíritos que aqui se encontram a nos escutar. São muitos os espíritos que são trazidos pelos senhores, pelas senhoras, para que a gente possa orientá-los. Muitas desobsessões, como dizia Ciro, acaba aqui numa palestra como esta. Vejam o que é importante para cada um que está num processo obsessivo: assistir reunião pública, tirar suas dúvidas, perguntar, não custa nada. Nós temos 2 reuniões aqui de perguntas e respostas, segundas e sextas-feiras. Quando a gente não sabe, estuda para de novo trazer a resposta, a orientação. Estamos todos em aprendizado. O que não podemos é deixar para amanhã, ou deixar na mão da casa espírita, dos que fazem a casa espírita, o que nos cabe fazer. Quanta gente chega para mim: Cláudio, vai para o centro hoje. Vou. Ora por mim. Eu não vou legar uma oração para ninguém. Mas por que você não ora? Ah, porque eu não sei. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, se não me engano, tem preces espíritas. Quem não consegue ainda concentrar-se numa oração, pegue o livro, abra, leia. Você vai lendo e sua mente vai acostumando na concentração. Quando você lê, aquele espírito que te acompanha também está recebendo o auxílio. Então, é dando que recebemos, não é? Francisco de Assis sempre disse isso. É perdoando que seremos perdoados. E é vivendo e é morrendo que vivemos para quê? Para a vida eterna. Um homem riquíssimo que abandonou toda a sua riqueza para servir as crianças e os velhos. E tem uma história interessante dele, que bate em frente a uma suntuosa casa, riquíssima pela sua arquitetura, e de lá vem um homem, já vem bufando, já vem cheio de ódio, pergunta o que ele quer. Aí ele estende a mão esquerda e diz: dai-me uma esmola para minhas crianças. Sabe o que ele deu? Um bofetão. Aí estende. O que fez ele? Recolheu a mão, botou a outra e disse: para mim já recebi, dai-me agora para minhas crianças. Destruiu a violência daquele homem. Deu a mão no bolso, tirou todo o dinheiro e deu a ele, e ainda pediu desculpa. O que é que a gente fazia? Metia-lhe a mão também, né? É lógico. Eu vi isso com amigos meus fazendo o
no dia de domingo, né? Pedindo de porta em porta. A mulher gritou lá de casa: vai trabalhar, vagabundo. Eu disse: vai você, mulher. E deu um palavrão. Digo: epa, rapaz, peraí, a campanha do quilo não é para isso. Fazer campanha do quilo querendo brigar com as pessoas que não aceitam. Onde está o exemplo, né? Então, gente, chegou minha hora, né, Roberto? Bom, eu peço a vocês que ao sair desta casa de trabalho, de oração e de amor, leve com vocês o pensamento de que são filhos de Deus, que não são inferiores a ninguém, que cada um de nós é um irmão, não um inimigo, e que desses chamados obsessores possamos fazer deles grandes amigos. Porque quando nós rogamos a Deus para encontrarmos um caminho que nos conduza à esfera superior, a vida responde sempre: ajuda com mais amor. E se procuramos deste modo encontrar um caminho renovador em todas as dificuldades, ajudemos com mais amor. Muita paz.